So if you have problems understanding Portuguese, please wear your devices so they'll translate from Portuguese to English, okay? O painel de hoje é sobre desafios para os negócios nesse novo mundo com inteligência artificial. E acho que eu vou começar pelo tema que talvez seja o principal desafio do próximo ano, dos próximos 5 a 10 anos, não só na indústria financeira, mas no mundo inteiro. Todos aqui acho que já ouviram falar do GDPR, né, o Global Data Protection Regulation. Todo mundo que usa a internet, abre um browser, está vendo que agora vem o pop-up do cookie, você tem que aceitar esse cookie para continuar navegando aqui, você aceita e tal. Virou uma coisa chata, acabou com o user experience, mas é algo necessário para a gente manter a segurança e a privacidade dos dados das pessoas. E a gente sabe que para a inteligência artificial, o dado é a base, é a essência. Ontem falou-se aqui no painel também que sem dado, os dados que a gente já está usando são ruins e não são os dados corretos, e são poucos. Então, vou pedir, acho que a gente pode seguir na ordem, né, da esquerda para a direita de vocês, a opinião de vocês sobre se vocês já viram empresas atuando para resolver essa questão, como é que elas vão continuar trabalhando com dados nesse novo mundo de regulação. Agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados também aqui no Brasil, né, que é inspirada lá no GDPR. Como que a gente vai continuar trabalhando com inteligência artificial, entregando valor para os clientes, dados as restrições todas regulatórias que vêm pela frente. Então, por favor, Roberto. Bem, eu acho que é o planejamento para gerenciar a base de dados que tem acesso. Então, se você, por exemplo, uma startup pode ser surpreendida com custos que ela não tinha planejado ter nos seus primeiros anos, porque ela vai ter que ser compliant com LGPD e GDPR e tem um custo para isso. Grandes empresas que trabalham grandes quantidades de dados também têm que ter até um processo de conscientização interna para os funcionários, para saber a importância do tratamento dos dados, desde a proteção da base até com a utilização que vai ser feita a respeito daqueles dados. A verdade é que é uma mudança cultural. Da mesma forma que o mundo um dia teve que se preparar para viver com Sarbanes-Oxley, com FCPA, com esse tipo de coisa, agora, com todo o valor que o dado adquiriu na sociedade, a gente tem que fazer essa mudança cultural e tratar isso. Aconteceram outras revoluções semelhantes, como o direito do consumidor, quando veio o Código de Direito do Consumidor, mas é mais uma dessas transformações radicais que tem que ter uma conscientização geral a respeito da importância e seriedade do tema. Yeah, so it's so global data protection is it's a complex topic, right? And it's good that we have a lawyer in the room to be discussing this type. But it also historically, culturally, right? And I maybe made this point previously. I don't remember if in front of everybody or in a private discussion in the last couple of days. But if you go back 100 years, right, or more. And I was having a discussion with the director of the Santa Fe Institute in Santa Fe a few months ago. And his opinion, and you can read more about his opinion online if you want, is that we have grown up in terms of society, right, from tribes and very small communities with no expectation of privacy, right? Historically, humans did not have privacy. There was no concept of what privacy would be. Actually, the word privacy is something that has been invented in the last, it's really a Victorian concept, Victorian England concept. And his general feel is that this is a wave. So we go through times in history where certain concepts are kind of key to our being as a society, and these come in and out of existence. And now we're at the peak of caring about privacy, right? We care about it in a way that historically has not been necessary for our survival in our communities. Sorry, I was hearing it whistling, that's why I didn't. And these are things that might change in the future, right? But now, right now, of societal concern is how we use that private data, what threats it might cause, especially in society which becomes more and more anonymous, right? And so we're worried about the use of our data by actors that we don't know, right? It's an interesting dynamic. It's kind of both sides of the coin. So we want to know more about the people who are doing things with the data that they have about us, which we don't want them to have access to. So that's an interesting dynamic. Now,
I also think that it's critically important that we protect the uses of data, whether it's personally identifiable data, whether it's country-level security data, whether it's corporate-level security data, from unintended consequences, right? And there are bad actors out there. It's not that I would never claim that there are 0 people trying to do harm with data, right? There are also not 0 people trying to do harm with shovels and hammers and guns, right? All of these are tools that in the right place and time can do great things, and when used incorrectly or purposefully wrongly, they can cause harm. There are whole branches of computer science that have been devoted for the last 50 plus years to creating architectures, engineering processes that are robust and resilient to all forms of and styles of attack. None of them are perfect because it's always a game of catch-up. It's always playing against other people who are in this space and trying to break down the walls of that security. But there are extraordinarily interesting ways, which probably nobody in this room is kind of really well versed in, because it's this latest technology coming out of the kind of cybersecurity and hardware world, where basically the chips that are being developed are impossible to see into. You can't actually see what the chip is doing without breaking the chip itself, okay? So when we talk about procedures and hardware and ways of protecting data and processes within the firm, and processes refers also to things like Sarbanes-Oxley, right? SOX was introduced basically as a procedural element within auditing in order to gain confidence that a firm is following certain regulations that they set in place themselves. I happen to be an auditor at PricewaterhouseCoopers and responsible for machine learning integration at the time of Sarbanes-Oxley, so quite familiar with that. I'm also quite familiar with Dodd-Frank and other regulations that have come about more recently in the finance industry. We do have tools from computer science theory that will help us on this journey, but it is important that all of the corporations that are doing this work and all actors in this area realize that they need to be proactive in actually building out those infrastructures in the real world, right? There are many examples where this is happening already, and I think we're going in a good direction, but there are also countless examples of weaknesses because of naivete in the companies that are using technology. Acho que, como ele falou, a questão da privacidade ela é muito boa para a sociedade, mas a grande dificuldade é como isso se aplica aos negócios, né? Isso piora muito a experiência do usuário. E acho que muito do que a gente está falando aqui é trabalhar com Big Data e com AI. Muito se fala sobre trabalhar com dados. Se não tenho bons dados ou dados o suficiente, eu não crio nenhum modelo. Esses dados quase sempre, ou grande parte das vezes, vêm de uma origem. Essa origem geralmente são sistemas transacionais tradicionais das companhias. E o fato de você ter que fazer extrações e multiplicar esses dados dificulta muito a maneira como você vai lidar com o GDPR. Porque uma das coisas que o GDPR exige é, se eu cliente ou usuário, peço para você apagar o meu dado, você tem que apagar ele de todos os lugares que você tem. E uma vez que você tenha ele no seu transacional e já multiplicou ele diversas vezes para fazer N análises e relatórios para diversas áreas, imagina a complexidade e a dificuldade que isso pode trazer para qualquer empresa que queira se colocar num novo negócio. Então, essa é uma perspectiva que eu queria dar sobre o impacto que isso tem para qualquer nova empresa que quer entrar e tem que estar GDPR compliance, né? Acho que isso é uma coisa muito crítica. E a gente até viu recentemente eu não sei se vocês viram, mas uma matéria interessante de uma startup que a Amazon comprou, que detectou uma falha gravíssima de segurança num hardware de um fabricante da China, que eventualmente aquilo possibilitaria que drones da CIA tivessem sido capturados, imagens dos drones da CIA, pelo governo chinês. Era a especulação, né? É alguma coisa extremamente grave. Então, tem que ter, a questão da segurança tem que estar presente. E a Microsoft, especificamente, fez um trabalho muito grande sobre o GDPR em estar compliance antes mesmo de entrar em vigor a regulação. Obviamente, a gente tem uma série de produtos, mas o que a gente mais vende na nuvem não é os nossos próprios produtos, mas ser a base de tecnologia ou de nuvem para que outras empresas construam as suas próprias soluções. O que a gente está tentando fazer é diminuir esse gap e também simplificar empresas que queiram estar GDPR compliance, ou seja,
eu te dou desenhos de arquiteturas, te dou frameworks, te dou blueprints e até soluções que simplificam você estar de GDPR Compliance. Porque a gente já passou por essa jornada na construção dos nossos próprios produtos, da nossa própria nuvem. Então, o que a gente tenta fornecer é o nosso know-how e conhecimento para que os clientes e os nossos parceiros também se beneficiem disso. Isso não é alguma coisa que custe, tá? Alguma coisa que está disponível, porque a gente também acredita no mundo open source. Então, acho que hoje o conhecimento tem que ser divulgado e compartilhado. Então, para novas empresas que têm dificuldade de se adequar a isso, acho que a grande mensagem é: já existem grandes players no mercado que passaram por esse conhecimento, que já têm esse know-how e que esse conhecimento está disponível para que vocês possam absorvê-lo. A grande dificuldade é como isso não onerar a minha operação. Porque a hora que você vê sobre negócios exponenciais ou disruptivos, a gente sempre fala no modelo tradicional que envolve uma operação muito robusta para fazer várias atividades, ou uma pequena startup que é extremamente otimizada e todo mundo faz tudo. A hora que você põe um GDPR desse no meio de uma startup, você corre o risco de quebrar todo o modelo de negócio dela. Então, as novas startups também terão que pensar nos seus modelos e tecnologias escolhidos para que eles também estejam mais facilmente adequáveis a essas novas regulações. Então, o GDPR, sob a perspectiva de sociedade, eu acho extremamente relevante e importante. Sobre a parte de tecnologia, cria um novo desafio tecnológico, obviamente. E o que a gente está vendo no mundo mais de dados nascer é um conceito muito mais forte agora de data virtualization, que é você ter uma camada, um framework, algum nome que a gente queira dar, que ele virtualiza todos os dados que você tenha. Não importa a origem, não importa se é relacional, não relacional, em que lugar ele esteja. Você vai poder fazer um SQL para um único lugar, esse lugar vai capturar o dado na sua origem, para você, de alguma maneira, simplificar a movimentação do dado e também não ter que se preocupar com apaga o dado do Maurício, agora varre todos os sistemas onde o Maurício tem suas informações pessoais e apaga isso tudo. Então, vocês vão ver cada vez mais também a tecnologia tentando simplificar a adequação a essas regulações. Tá? Legal. Só fazer um comentário. É só para a gente esquecer que a GDPR e a LGPD tem algumas exceções quando tem outras leis que te obrigam a guardar os dados. Sim. Isso é super importante. Então, por exemplo, se tem uma operação a respeito de uma transação de crédito e eu sou obrigado a guardar aquilo por 5 anos para fins do Banco Central ou para questões fiscais, por exemplo, não significa que qualquer usuário pode chegar naquele banco de dados e solicitar a exclusão. Tem leis contrárias que fazem com que não seja tão soberana assim essa questão da gestão dos dados. Só um outro comentário, a questão de design e UX, isso era válido até para alguns produtos físicos, né? Assim, a gente que é advogado recebe muita brincadeira dos desafios entre o design e o jurídico. Então, você pega almofadas, às vezes, desse tamanho, que tem um tecido sintético e tem uma etiqueta de quase 1 metro falando dos riscos que aquele pode causar, né? Você pega aquelas boias de criança, né, que pode afogar, alguma coisa assim, todo o desenho é impactado porque tem a linguagem em 13 línguas ali, né, de proteção. É um desafio novo, mas que já existe em alguns outros produtos aí, né? Perfeito. Bom, vocês já me deram 2 novas perguntas. Se alguém na plateia tiver perguntas também, a gente vai abrir, tá? Pode ser no meio do painel, não precisa esperar o final. Fique à vontade para perguntar. A primeira que veio quando o Maurício estava falando realmente, o desafio para uma empresa pequena que não tem uma equipe de compliance, não tem dinheiro para comprar um data center e trazer tudo que ela fez na nuvem para dentro de casa, etc., é muito grande. Vocês acham que regulações como essa, que eu entendo que ainda são imaturas, elas estão no começo, é um primeiro teste que a gente está fazendo, né? São duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, o GDPR e LGPD vão durar ou vão ser modificadas para serem mais flexíveis? E segundo, se não forem mais flexíveis, elas podem favorecer as grandes empresas e desfavorecer as que têm pouco orçamento para se adaptar? Aí eu começo agora do Maurício para cá. Tá bom. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que o futuro a gente não consegue descobrir, mas se eu fosse chutar, eu acho que dificilmente isso vai deixar de existir, porque eu acho que é uma conquista para a sociedade, mas eu acho que existe sim uma possibilidade muito grande de adequação. Porque a adequação e o aprendizado é, inclusive, uma nova forma de pensar da sociedade e dos novos modelos de negócio, né? Então, as grandes empresas acabam, pelo volume de investimento e inovação que elas constroem, elas acabam tendenciando o mercado e fazendo com que todos esses benefícios sejam aderidos pelas menores empresas e seus clientes, né? Então, eu acho que elas também vão ser as primeiras a levantarem a bandeira e falar: isso daqui é demais, isso daqui pode ser melhorado, isso daqui pode ser diferente. A própria adequação do Brasil ou dos Estados Unidos, eles estão usando como base o GDPR aqui na Europa. Nasceu primeiro e fala assim, o que poderia ser diferente
ou melhor, ou tropicalizando para o Brasil, ou pensando para o mercado mais americano. Então, no meu ponto de vista, até porque eu não consigo prever o futuro, mas eu acho que não vai morrer. Eu acho que ele sim vai se adaptar e vai evoluir até eventualmente. Até porque novos desafios podem aparecer, né? Novas tecnologias. A hora que a IoT começar a explodir, 5G começar a aparecer mais frequentemente no mercado, outros desafios aparecerão, né? Como até questão jurídica, se um carro autônomo atropelar uma pessoa, a culpa é de quem? Essa é uma outra discussão que dura semanas, né? Mas é um problema que ainda não existe, mas já está previsto que uma hora vai acontecer. Ele vai. Eu não sei quem já viu essa questão se um carro autônomo está dirigindo e ele está dirigindo sozinho, aí tem uma pessoa atravessando na faixa, ele desvia, causando um risco de morte ao motorista que dentro do carro está, ou ele atropela o pedestre que está atravessando a rua. É uma decisão que o modelo de machine learning, em tese, vai tomar no edge, na ponta, não está conectado em nada, e é uma discussão filosófica muito forte, né? Quem é responsável e por que isso aconteceu. Então, esse tipo de coisa começa a evoluir ao longo do tempo. Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que não vai morrer, eu acho que vai se adaptar e vai evoluir. A segunda pergunta, desculpa, era sobre? Se as pequenas empresas vão ser desfavorecidas porque elas não têm orçamento para ficar compliant. Invariavelmente, isso vai ser impactado, não tem como. Acho que qualquer nova regulação ela gera um impacto muito grande e quem está regulando não se preocupa necessariamente com isso, porque, em primeiro lugar, você está pensando na privacidade das pessoas, né? Então, certamente vai ser impactado. E, de novo, eu acho que tecnologia e inovação vão estar à frente do que isso vai poder ser para cada uma delas. Então, quem tiver maior qualidade de inovação, de desenvolvimento e conhecimento de tecnologia vai fazer uma adequação mais rápida, porque existe uma comunidade muito forte, empresas que estão, justamente como a própria Microsoft e outras, ajudando, né? Então, assim, eu vou usar uma ferramenta de IaaS na nuvem open source, ou eu vou pegar eventualmente um banco de dados que tem a mesma API de linguagem, mas já está com um GDPR compliance e já me entrega todo o serviço pronto. É um pequeno exemplo, mas assim, cada vez mais vão ter coisas empacotadas e prontas para que as startups também tenham uma fácil adesão e estarem em compliance com tudo isso. Então o impacto existe, mas vai ter um tempo até a gente poder cobrir esse gap, e aí o impacto tende a diminuir ao longo do tempo. Esse é um pouco do que eu acredito. I'll only make a couple of points. So I was having an interesting discussion about new regulation with Dr. Radeshko here a few months ago, and I was making the point that whenever you have new regulation, that disruption can basically stunt development for a long time, because people are adapting, people are unsure about the legal frameworks, right? But Luca actually made a very good point, which I actually agree with more than I agree with the point that I was trying to make, and that's that any new regulation, right, whether we believe it to be potentially beneficial or not on the surface, right? Number one, we have to remember, especially within Europe, we live in a precedent-based legal system. Currently today, GDPR is written in such a way, and we've had extensive conversations with kind of the legal counsel for AI for Good Foundation on exactly these topics, and he's, I think, one of the foremost experts on kind of cross-border applications of GDPR at this point. It is unclear in many of the areas of the GDPR law, and I don't know how this applies to the Brazilian versions or envisaged versions in other areas of the world, but it's very unclear what will actually be the interpretation of certain paragraphs within that law, especially when it comes to the need to delete, the need to continuously reaffirm usage, and on how the usages need to be described to people, and what counts as derived data and models within this framework. These are actually things where there is currently very little precedent, and anything that is there is still in due process in the court. And on that front, actually, when you think about startups and innovation, they thrive in markets where there is disruption, especially where there is uncertainty.
because large players like Microsoft and Google and IBM need regulatory certainty because they take big steps. And if they take a big step in the wrong direction, the fines can be enormous and the disruption to their business can be very large. A startup, it's tiny, right? In the worst case, it goes out of business and 10 people become unemployed for 6 months or less, right? There is scope to take higher risk, there is scope to try new things, and when those things work, the value creation is high. And so regulation can actually create a field of innovation and disruption and opportunity that was not there before. I think that was a point that you made to me, right? Yeah, okay, good. Now the last point that I wanted to make on that front, actually no, I'll save it for later. I'll leave it at that and I'll let you. Bem, eu concordo com o Maurício que veio para ficar, que não tem jeito, mas tem algumas questões a serem resolvidas. Por exemplo, tem a previsão de uma agência reguladora aí para cuidar das questões de privacidade no Brasil. Já tenho ouvido discussões agora se vai ficar no Ministério da Justiça ou se vai para o Ministério da Defesa. Quer dizer, uma questão que vai ter um viés de segurança nacional, uma questão que vai ter uma questão de mais relacionamento direto com a população civil, mesmo privada. Já vi discussões a respeito de que, mesmo sem a LGPD estar em vigor, tem iniciativas do Ministério Público, de Instituto de Defesa do Consumidor, já atuando na questão de privacidade, porque a gente tem um artigo 5º na Constituição que fala que a intimidade, a privacidade é inviolável. Então, se a gente não tem essa agência reguladora, quer dizer, você vai ter diversos players atuando em diversas frentes, sujeito a diversos outros órgãos que têm hierarquias e estruturas diferentes, e aí pode ser caótico. Então, é muito importante que seja criada essa agência reguladora e que a gente suporte essa discussão. Outra coisa é que, na minha opinião, isso afeta a capacidade de empresas de um determinado país competir a nível mundial. Então, a gente começa a falar um pouco de arbitragem regulatória. Quem não regula gera o caos, quem regula demais afasta a inovação. E a gente vai saber que se posicionar, por exemplo, num contexto em que privacidade é forte na Europa, está sendo forte no Brasil, tem as leis de privacidade nos Estados Unidos, enquanto a China trata a privacidade de uma outra forma. Como é que fica essa questão? Será que a gente vai para um mundo de tratados internacionais? Será que a gente vai para um mundo de autorregulação, agora que talvez seja mais ágil passar uma autorregulação do que passar processos legislativos dos diversos países? A gente chegou nesse ponto em relação a diversas questões de direitos humanos e tal, que afetam a humanidade como um todo. Eu acho que essa talvez possa ser uma das tendências. Em relação... Desculpa. Não, e só um último complemento. Acho que um pouco da adaptação e das melhorias e mudanças vão aparecer depois dos primeiros casos graves, né? Então, quando acontecer algum caso grave no Brasil ou fora, e aí alguém acionar a regulação do GDPR, que são multas altíssimas, aí a gente vai ver o tamanho do impacto, o quanto as empresas vão ter capacidade ou não de entregar, ou de fazer, ou de provar que fizeram ou não aquilo, para que a evolução possa acontecer. Então, como é muito novo, e acho que não tem nenhum caso grande, escandaloso, a gente ainda não viu como isso vai mudar, né? Mas eu acho que a partir desse momento as coisas começam a sofrer a evolução, né? Os valores das multas previstos são altos, né? Se você multar 50 milhões cada evento, você quebra algumas empresas. Exato. E, de repente, por conta disso, vai acabar tendo o mesmo efeito que a Lava Jato deu na indústria de construção pesada do país. Não sei como é que isso vai acabar funcionando. Mas, sobre as startups, então, eu concordo que o mercado se ajusta para atender. É ilusão você querer ganhar dinheiro de startups early stage prestando serviços para ela. Tem que mudar a mentalidade e aprender a crescer junto com essas empresas. Então, fazer do mesmo jeito que as grandes empresas disponibilizam nuvens, os escritórios de advocacia disponibilizam pacotes de trabalho, ou então fazem documentos disponíveis para download, para formation documents, essas coisas, a gente vai ter que aprender a trabalhar com pacotes para as startups também, dentro da nossa política de relacionamento. Porque quanto mais você trabalha para ela, mais você desperta a atenção de investidores interessados em startups, sejam eles anjos, sejam fundos de venture capital, sejam grandes empresas com projetos de open innovation. Quer dizer, você tem que entender do babado, desse riscado aí, e vai fazer parte de atender as startups e os desafios dela, mesmo que você não tenha uma equação econômica de curto prazo para isso. Nenhuma pergunta por enquanto? Vou fazer mais uma, então. Obrigado por enquanto. Ô, Roberto, você me deu uma ideia nova, uma questão que está um insight agora para uma pergunta que acho que é importante todos sabermos. Você mencionou a China.
E a China, o que a gente ouve dizer é que o governo chinês, que tem uma força enorme por ser uma ditadura, colocou a meta de que a China será líder em inteligência artificial no mundo em 2030, até 2030. E existem movimentos acontecendo que parece que isso vai se tornar realidade, né? E tem o fator do regulatório que talvez eles não sigam. Tem a questão das patentes, de eles respeitarem patente, copiarem soluções, implementarem, venderem internamente. Internamente eles têm um mercado que sustenta isso, eles não precisam nem vender para outros países, né? Mas a China, no mundo de inteligência artificial, você acha que será uma ameaça para os negócios aqui no Brasil e em outros países? Ou vai ter uma forma de a gente trabalhar em conjunto? Todos vamos falar mandarim daqui a 10 anos? Eu acho que eles têm uma grande tendência de assumir a liderança nesse mercado, porque hoje são altamente tecnológicos, têm uma base de dados gigantesca, têm uma certa liberdade para trabalhar essa base de dados, têm dinheiro para investir, e então acho que tem uma tendência grande de se tornar uma potência no mundo de inteligência artificial e se desenvolver muito rápido nesse setor. Como isso vai afetar os outros países depende de política externa. Nesse contexto, as empresas indo global, né? Agora não é mais copy to China, agora é copy from China que eles vendem, que atingiram um estádio de conhecimento e tecnologia que começam a exportar. Tem todas essas discussões a respeito da reedição da rota da seda de qualquer produto chinês em qualquer domicílio do mundo em 48 horas. Sem dúvida nenhuma, é um player importante para a gente seguir. James, let me just ask again the question in English. The question is whether Roberto was talking about regulatory issues and that China might not respect our regulations or global regulations. They might have their own ways of dealing with patents and GDPR and other situations. And they have a huge internal market that, well, they wouldn't have to export or sell the solutions overseas, so that might not become a big threat for us or for the rest of the world. But if you're working in AI, and given that China has that goal to become the AI leader by 2030, do you see that that's a threat? What should we do to prepare? Are we all going to be speaking Mandarin in 10 years? Instead of English? Okay, so I think we're touching many topics at the same time. So on the one hand, in terms of China and efforts in AI from a research perspective, it's clear that the Chinese government has identified that historically the Chinese economy has been highly dependent on exports. Okay, this is obvious to anybody who's been awake for the last 30 years. Now, what they've been trying to do in all areas, forget about AI for a moment, but any manufacturing also, is to go upscale in terms of the types of products that they're selling to their internal markets and learn how to basically build strong supply chains, logistics, and markets internally that people are willing to spend money on. The Chinese population has been far more aggressive in terms of savings rate, right, than Western or European and kind of people in the Americas. They tend to save a much larger portion of their income, and as a result, there's a lot of pent-up consumption in China. And I think what we're going to see over the coming years is that unwinds as Chinese preferences, consumption patterns tend to move back towards the rest of the world. Like, nobody can really escape globalization, all right? Doesn't matter how protectionist your internal politics are, eventually this will break down. And I think that what we're going to see, especially with the way that China is going about its AI development, it's actually quite integrative. So we see an enormous number of high-profile Chinese researchers at the top conferences. They're not hiding away, right? Now, of course, many of them would prefer to publish in Mandarin or in some Chinese dialect, because actually there are hundreds of millions of people within China that have ulterior first languages. But the reality is that they are converging with the scientific community. There is a realization, at least in the academic part of China, and I can speak from interactions with Tsinghua University and kind of University of Peking, right, in Beijing, which is
that they want to be part of a global community. They don't want to silo themselves. Regardless of whether there might be signals in that direction coming from the government, I don't think long-term it's a sustainable approach. I don't think we're going to see a Cold War on AI development between these leading nations, because AI development has been much more open than the previous national security-funded technology development that we've seen. It's hard to keep it in one place. And for every 1,000 Chinese researchers buried underground in a new city in the middle of China that nobody knows the name of, there will be 1,000 researchers in the rest of the world collaborating. There's no way for a single country to get so far ahead in these technologies, not in the way that they're currently being developed. The barrier to entry is so much lower nowadays than it used to be. From an English and Mandarin perspective, I think that it would be nice if all of us spoke more languages, right? Because I think it promotes a feeling of integration and society. So I don't think that we should really care what language we speak 100 years from now. I don't think it's going to impinge on our rights or what we're able to say and so on. You know, if it's English, then I will continue to have a slight advantage in most situations when I'm on a panel, except this one. But if it's something else, then other people have had to adapt to not having their first language be the global language for 400 years. So at least, probably much, much longer. That's easy to say coming from someone with a translator in their head. Yeah. I was in China 2 months ago, and I think that with a QR code reader and a WeChat translator, you do very great in China. It is to communicate and to pay. Да, согласна. Спасибо. Começando pelo fim, acho que mandarim não vai ser a língua falada porque é muito difícil, né? Talvez o Esperanto, que nasceu para ser universal. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o futuro do idioma é um pouco do que a gente mostrou ontem. A transcrição, a tradução simultânea, está cada vez mais presente. E já existem alguns pequenos protótipos de startups que você põe um fone de ouvido, as pessoas vão falando e vai transcrevendo e traduzindo simultaneamente, né? Mas, óbvio, se você puder de forma nativa ouvir e falar, é muito melhor. Mas acho que essa barreira do idioma, o próprio Skype já tem isso, que faz com voz na hora. Então, acho que, respondendo do fim, eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia vai ultrapassar essa barreira, né? E o mandarim é muito difícil para aprender. Acho que a tecnologia avança mais rápido. Agora, a perspectiva de regulação, até para vocês terem uma ideia, na Europa e na China, a gente tem vários data centers ou as nuvens da Microsoft. Por exemplo, na Alemanha, só pode ser usada por empresas alemãs. A da China é uma administração compartilhada com o governo chinês. Então, a regulação e o respeito que você tem que ter para cada um desses países, ele tem uma questão de fronteira muito forte, né? Então, as grandes empresas, como eles bem disseram, dão grandes passos, o investimento já está acima da casa de 100 bilhões de dólares, você não vai fazer isso sem ter certeza ou uma regulação por trás te garantindo. Então, a regulação é muito forte, então a gente respeita isso. Agora, números que me chamam a atenção na China, que são mais de 2 bilhões de pessoas que nascem lá. Uma estatística simples que eu li outro dia fala que em qualquer sociedade, na média, você tem 10% da sociedade de superdotados, né? De pessoas, de gênios. Pensar que só superdotados da China é mais do que a população do Brasil, você já imagina o tamanho do impacto que eles podem causar no mundo. Então, eu acredito sim de que a China vai liderar todas as frentes. O Ricardo Amorim recentemente publicou um vídeo mostrando a evolução da economia da China. Nos últimos 10 anos, acho que eles pularam de 8º para 2º colocado e eles crescem numa velocidade muito maior do que a americana, né? Então, para mim, eles vão liderar economia, vão liderar AI, computação. Até como exemplo, muitas escolas públicas nossas fazem chamada no modelo tradicional. Se você for olhar na China, eles têm o Computer Vision, eles fazem o reconhecimento facial das crianças entrando na creche. Ele reconhece todas. Tem vídeo na internet, para quem tiver curiosidade pode ver. Você consegue reconhecer cada uma delas só pelo fato de elas passarem na frente da câmera. Então, são modelos muito mais avançados. Eles já colocaram em prática o Black Mirror, de fazer uma espécie de rating pelo seu engajamento social e câmera monitorando. Acho que são 174 milhões de câmeras já monitoradas pelo governo chinês. E é um número muito grande, né? Então, e a última informação que eu acho que é legal, porque eu acredito que eles vão liderar, é invariável, mas assim, o time de engenharia da Microsoft, que são hoje quase 10 mil só para o time de AI. E a grande maioria massiva é chinês e indiano.
Então, muitos deles acabam indo para os Estados Unidos para ajudar o desenvolvimento dessas grandes empresas, até pelo volume financeiro que eles aportam, mas eles têm uma capacidade muito grande de estudo, de disciplina, e desenvolvem isso numa escala muito grande, né? E até como exemplo disso, eu não sei para quem sabe, mas eles já têm o primeiro carro autônomo deles, que é um concorrente do Tesla, feito pelo governo chinês e recebeu um investimento bilionário. Parece que custa quase a metade do preço do Tesla, é uma SUV. O painel inteiro é LED, é touchscreen, é bem maior do que aquele que é vertical que a gente vê do Tesla, e tem reconhecimento facial, uma série de outras coisas que o Tesla ainda não implementou. Então, para você ver que quando eles levam a sério uma coisa e tentam fazer de forma rápida, eles têm uma capacidade de escalabilidade tremenda e assustadora. Então, acho que é uma questão mesmo histórica e da sociedade, mas acho que agora há poucos anos para eles tomarem a frente de tudo, mas AI vai ser mais uma delas. Muito bem, acho que o nosso tempo está esgotado, como diz a Maísa. Gostaria de ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse tema específico, que acho que é muito interessante, e sobre outros que vêm, mas acho que a gente tem oportunidade para conversar agora no almoço e durante a tarde. A gente vai ter outro coffee break. Vou deixar o Paulo agora fazer o anúncio do programa e a gente sai para o almoço, certo? Tá joia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.